Amigos, boa tarde. Inicialmente, o prazer é nosso, nós estamos mais uma vez aqui reunidos. Na realidade, como já expusemos a algumas pessoas a respeito desse nosso trabalho. Esse é um overview, ou seja, é uma informação de um curso, ele não é na realidade, em 2 horas nós não poderíamos trazer um curso sobre técnicas de comunicação. Ele é um curso que, via de regra, tem uma duração de 8 meses. Aonde, claro, são aulas semanais e a participação através dos exercícios que são colocados dos alunos é essencial. Ele visa, na realidade nós soubemos que temos já expositores aqui que trabalham há muito tempo na doutrina. Ele é voltado para a preparação de expositores, de oradores ou de divulgadores da doutrina, aonde naturalmente nós temos como alunos desses cursos pessoas que estão concluindo um curso de expositor, mas precisam de técnicas, por vezes, de desinibição, situações de certas dificuldades na própria língua. Nós sabemos que, no caso do português, existem algumas complicações, e situações que sejam para trabalhar em relação a público, tenha ele uma dimensão maior ou menor, seja sala de aula, da maneira que se apresente. Então essas são as técnicas. Claro que nós temos aqui um pequeno resumo de algumas aulas que nós então costumamos ministrar nesse curso. Fizemos uma redução para algumas casas espíritas, onde ele tem uma duração hoje de cerca de 3 a 4 meses, o que é 50%, mas sem perder a qualidade. O que nós vamos ver, então, de início, que exige-se sempre, como dissemos, uma participação através de exercícios dos alunos, é a questão de que nós já começamos com um pequeno exercício. E é muito bom nós estarmos reunidos assim 2 ou 3 pessoas, porque ela acaba sendo interessante em relação ao desenvolvimento dos exercícios em si. No primeiro exercício que nós temos, ele é muito simples. Quem é que reconhece esta pessoa aqui? Sabe quem é? Alguém já sabe de quem se trata a foto do jovem aqui? Alguém tem noção de quem seja? Não? Nunca viram? Nós podemos dar assim uma passadinha rápida na questão daquilo que se é persistência, porque é o grande desafio para o orador ou para o expositor, para o divulgador de uma maneira geral, o grande desafio é esta questão da persistência, não é fato? Porque se nós quisermos ter uma atividade que não exista uma cobrança significativa e sistemática, nós podemos, sem nenhuma desonra, sem nenhuma redução da importância do trabalho como um todo, mas nós podemos participar de outras atividades na casa espírita que se posicione de uma forma menos expositiva, que se exponha menos, não é uma realidade? Porque quando nós nos colocamos na questão de persistirmos, tem que tirar aí o quadrado. Quando nós resolvemos trabalhar na área expositiva, ou da divulgação, ou da oratória, não existe uma maneira de fugirmos das questões das críticas. Mas quem já trabalha como expositor aqui? Já trabalha como expositor. Então nós temos 4 pessoas, não dá, né? Nós saímos de uma posição por vezes um pouco mais confortável para ficarmos numa posição de vidraça. Se você está muito bem, a posição por vezes que se coloca é de que você se acha, né? Esta é uma situação verdadeira. Se nós estamos no meio termo, fazendo um esforço, mas estamos no meio termo, falta muito ainda, né? Porque as questões e esses aspectos funcionam para qualquer tipo de posicionamento que nós encontramos hoje na própria doutrina. Agora, se nós estamos no início, por vezes o posicionamento a respeito é agressivo, mas entre ficar na condição de acharem que você se acha e ser medíocre, é preferível que achem que você se acha, não é? Esse é o desafio. Apesar de nós não nos acharmos, porque quando a gente se acha, nós estamos literalmente perdidos, né? Aí é que nós estamos perdidos. Mas entre estar posicionado dessa maneira ou então receber a pecha de medíocre, é preferível então ser classificado de que uma criatura que se acha.
Porque não existe maneira de nós agradarmos a todos. Isso é uma realidade. Nem Jesus conseguiu, qual seria a pretensão? Mas outro dia nós ouvimos uma exposição a respeito do Divaldo. Existem pessoas dentro da doutrina que acham o trabalho do Divaldo como orador extremamente interessante, e tem outras pessoas, como qualquer outro tipo de orador, que não gostam do seu estilo. Mas na realidade, se nós formos buscar como exemplo que está atuando, com 83 anos de idade, mais de 19 viagens internacionais no primeiro semestre para a divulgação da doutrina, fora as palestras no Brasil, inclusive lá na Mansão do Caminho, que ele tem palestras regulares. Toda a atividade feita por esse cidadão, não só no campo da divulgação, mas também na questão da psicografia, onde a divulgação vai através de mais de 200 livros. Todo o trabalho assistencialista ou educacional dentro da Casa do Caminho, mais do que assistência, um trabalho de caridade efetiva. Outro dia nós ouvimos uma pessoa dizer, mas ele pinta o cabelo. E chegamos um dia a ouvir a respeito de Chico o seguinte, ele usa peruca. Quer dizer, ou seja, será impossível nós agradarmos a totalidade das criaturas. Por isso a necessidade que esse campo nós tenhamos como qualquer atividade, mas nesse campo, por estarmos sendo por vezes alvo de comentários mais acirrados, os nossos amigos podem confirmar, há necessidade de uma persistência gigantesca, por isso que nós começamos com a foto desse rapaz, que é de um exemplo de persistência classificado como gigante. Vamos dar algumas dicas. A instrução dele não passaria hoje do antigo 4º ano primário, que hoje no Brasil deve ser chamado, acho que de fundamental, uma coisa assim. Não passaria disso, porque foi um rapaz de poucas letras, no que diz respeito a qualquer curso regular, que aprendeu a ler e escrever com a mãe. O pai não tinha uma profissão certa, era de profissão incerta. Uma hora ele trabalhava como bombeiro, outra hora ele trabalhava como pedreiro, outra hora ele trabalhava em fábricas, etc. Muito jovem, ele já trabalhava em fábricas ou de faiança ou fábricas que trabalhavam para a Casa das Moedas. Mas, no entanto, foi um grande autodidata e considerado o maior filósofo da doutrina espírita contemporânea de Kardec. Sabe quem é, não? Não é possível que agora a gente não saiba, né? Nós estamos falando deste cidadão aqui. Este é um exemplo de persistência impressionante, porque nós não terminamos aqui. Quando ele, na época de Kardec, na época de Leon Denis, nós não tínhamos a facilidade da energia elétrica, então se escrevia os livros da seguinte maneira. Primeiro você rascunhava. Está dando microfonia. Primeiro você rascunhava. Depois do rascunho, era necessário que se colocasse o livro da maneira como ele seria impresso, com as separações, com as separações e pontuações da maneira que ia para o tipógrafo, que, como o nome já diz, era um indivíduo que trabalhava com os tipos, que ele ia montar as palavras letra a letra, ou seja, tipo a tipo. Hoje nós temos um computador, não estamos transmitindo mentalmente porque a tecnologia ainda é cara, mas daqui a pouco nós já vamos colocar aqui o eletrodo, via de regra nessa região, e vamos poder fazer esse trabalho diretamente. Hoje ainda é caro. Mas o fato depois passava-se para o tipógrafo, que preenchia tipo a tipo, para formar cada palavra, vírgulas e coisa do gênero, e aí então ia-se para a impressão. Tudo isso, via de regra, na época deles, feito à luz de vela, para o trabalho deles, que era um trabalho noturno. Tanto é que o Leon Denis termina parte da sua vida, nos seus anos, 10 anos ou um pouco mais, ele acaba ficando completamente cego. Mas mesmo assim ele continuava ditando para a sua secretária, para a publicação dos seus livros. Então, se nós podemos ter um dos tantos modelos de persistência em matéria daquilo que se pretende como objetivo, este é um grande modelo, sem sombra de dúvida. Claro que nós temos outros, mas é um modelo fantástico. E aí nós vamos verificar que dentro dos aspectos que dizem respeito à condição da divulgação ou como expositor, etc., nós precisamos trabalhar com a autoconfiança, que naturalmente consegue-se raciocinando,
desejo realizar tal trabalho e com os meus conhecimentos devo consegui-lo. Devemos enfrentar o auditório, não é enfrentar numa posição de petulância, de agressividade, não é? Não, absolutamente. Mas enfrentar no sentido de nós nos posicionarmos adequadamente diante do auditório. Esse é um aspecto importante, porque o indivíduo que chega tímido, já por si só, o primeiro impacto é o que fica. Né? Então a questão da autoconfiança é exatamente esse sentido, de poder passar para as pessoas, sejam elas alunas, sejam elas assistidas ou estejamos trabalhando na divulgação, passar esta condição da autoconfiança, que é o posicionamento da criatura que está aqui, ou seja, do expositor ou do orador, seja quem for. Esse aspecto é importante, porque o indivíduo que transmita a falta de confiança, por mais que tenha qualidade e robustez a sua mensagem, ela vai ter um impacto negativo a princípio. É como se nós estivéssemos dentro de uma empresa e fôssemos fazer uma entrevista e chegássemos lá extremamente tímidos e preocupados. A situação começa a ficar complicada nesse primeiro momento. Porque quer queiramos, quer não, a primeira impressão é que fica. Sim ou não? É sempre que fica. Não existe jeito. O impacto, ele é importante. Não é claro que com todo o posicionamento adequado, como nós vamos ver, mas ele é importante. E a questão não pode fugir nunca do aspecto da prática. Devemos praticar sempre para vencermos as inibições e para termos o controle emocional. Porque as emoções não controladas faz com que nós tenhamos o que se chama, no português comum, de branco. O descontrole da emoção deixa-nos, de repente, perder o sentido, e a colocação da palestra, da aula, etc., ela tem que fluir como se fosse 1, 2, 3, em 3 partes, mais 1, 2, 3. O descontrole emocional faz com que nós percamos esse aspecto e ao mesmo tempo, nós comecemos a tirar o brilho da mensagem. Porque exatamente nesse sentido é que nós vemos a segurança de um orador e a segurança da sua mensagem. Por vezes, não é uma mensagem, não é um trabalho de grande profundidade, mas que tem um resultado extremamente efetivo pela condição em si, da sua maneira de se posicionar e a segurança quando ele passa a mensagem. Porque por vezes nós colocamos uma série de situações, mas a insegurança faz com que você não atinja vibratoriamente a pessoa que esteja nos assistindo. E o estudo dos temas, sempre organizar a priori o assunto, ler obras e concatenar ideias, alinhar as ideias com coesão e lógica, por isso que dissemos que é no sentido 1, 2, 3, né? Não quer dizer que se engesse uma comunicação. Não é engessar uma comunicação, porque senão ela se torna automática. É dar o brilho, mas sempre com a estrutura sendo mantida, sem que nós saiamos do assunto. Por vezes é extremamente interessante para uma sala que nós saiamos do assunto, né? Porque é para atender curiosidades outras, mas a ideia é que nós possamos dar brilho, fazendo colocações, mas estando com a estrutura sempre mantida, indo mantendo-se dentro da estrutura. E a maneira de expor nivelada para todos os ouvintes, para os mais intelectualizados ou os mais simples. Não adianta, no nosso caso, em matéria de doutrina espírita, nós queremos fazer grandes diferenças. Vamos citar um exemplo. Se nós fizéssemos uma grande diferença num trabalho dentro de uma casa espírita, como já recebemos algumas sugestões de que deveríamos separar as salas de aula, principalmente, por escolaridade. Se nós fizéssemos isso, nós teríamos colocado um Chico Xavier, talvez na sala mais fraca, né? Porque era um cidadão que tinha 4 anos de estudo, sendo 5 no total, porque repetiu a 4ª série, e foi exatamente o único curso regular que participou. Sempre foi um grande autodidata, mas foram exatamente mais ou menos semelhante à questão do próprio Leon Denis. E era um matuto, e se nós fizéssemos alguma diferenciação sobre a questão da intelectualização do indivíduo, nós colocaríamos ele numa sala, né, talvez com mais 2 ou 3 pessoas. Na realidade, a questão é muito importante que nós
sejamos objetivos e simples dentro da mensagem. Para isso, nós vamos buscar no próprio Cícero, que viveu antes de Cristo, de 106 a 43, que era filósofo, orador, escritor, advogado e político romano, que dizia assim: aprenda a escrever as palestras. Nós devemos guardar o assunto, as palavras virão ao seu tempo. Não podemos desprezar a questão da intuição e a questão da inspiração dentro daquilo que nós pretendemos. Por que isso? Porque, na realidade, nós vamos buscar outros aspectos dentro do nosso processo da comunicação. A dicção é muito importante porque acertar a dicção e a intensidade da voz. Se nós temos qualquer deficiência dentro desse aspecto, em matéria de dicção ou em matéria de intensidade da voz, nós prejudicamos a comunicação. Se temos um exemplo de problema de dicção, você falando assim, por exemplo, ou pessoas que não controlam a intensidade do S ou sibilam muito com o S no final, você emenda a palavra, fica emenda a palavra, e a compreensão é extremamente prejudicada. Por isso a necessidade de se trabalhar. Temos levado para as pessoas, quando se apresentam para esse tipo de função, por vezes o trabalho com um profissional da área, para que possa, né, se desenvolver, ou por vezes até mesmo a necessidade de se fazer cirurgia, se a pessoa estiver realmente estiver intencionada a atuar nessa área. E os aspectos da oratória. A eloquência, que é a faculdade que cada um traz em si, e é a faculdade natural. O poeta nasce poeta. Né? O poeta nasce poeta. O que você faz como poeta? Dá técnicas. Trabalha com ele as técnicas daquilo que lhe é natural. Porque senão todos seriam poetas, todos seriam cantores, todos poderiam trabalhar em vendas, ou todos poderiam trabalhar em todos os tipos de segmento. Essa é uma questão de dom. Às vezes, mas veja, eu tenho muito interesse. Claro, como é que você consegue chegar à questão do desenvolvimento de um dom? Como é que você chega a ter isso como dom? Isso é uma pergunta. Como é que nós chegamos como é que o gênio se constrói? Como é que é construído um gênio? Sim, estudando, sem dúvida. Praticando, sim. Trabalhando, sim. Ao longo de quanto tempo? Ou seja, se nós não temos o dom, mas temos o interesse, quantas reencarnações nós vamos precisar? Não importa. Quanto tempo entre reencarnação, a intermitência no plano espiritual, há um processo de construção. De novo, nós voltamos na questão da persistência. Há um trabalho de longo prazo. Nós, citando o exemplo novamente, se nós pegarmos um Divaldo, será que ele tem o aspecto da mediunidade e as palestras, a oratória dele é uma questão de uma encarnação? Não, é porque ele foi preparado no plano espiritual antes. É possível isso? Se fosse possível isso, todos nós seríamos brilhantes, fazendo uma comparação em relação à questão de oratória. Não quer dizer que as pessoas não tenham brilho, mas em relação à questão da oratória. Nós notamos o seguinte: há que se construir um indivíduo em muitas etapas para se chegar numa condição que ele se apresenta, numa memória absurda. Se bem que ele também, numa das suas entrevistas, declarou que os espíritos, tanto quanto Chico, se bem que no caso de Chico era uma coisa mais avançada em relação à questão da mediunidade, os espíritos colocam uma espécie de prompter na frente dele. Ele vai lendo determinadas informações, principalmente a questão quando estão vinculadas às datas, nomes, etc. Tanto é que numa das oportunidades ele disse que ele leu a palavra bacon, e o espírito disse para ele: não, seu tonto, é bacon, lá na Bahia não tem bacon. Ele disse: não, na Bahia se chama toicinho defumado. Aí mas porque ele estava literalmente lendo conforme estava escrito. Mas a realidade é que isso não se constrói, uma criatura, né, de uma passagem no plano espiritual e de uma chegada no plano físico, ou numa encarnação ou duas apenas. Essa é uma construção longa. Então o indivíduo, claro, se ele não nasce, se o poeta nasce poeta, um dia nós poderemos nascer poetas. Depende do nível de persistência que cada um coloca em si mesmo, no trabalho que venha fazendo, não é fato?
Então, esta é uma condição de que, claro, se eu quiser, não serei um orador, um expositor, um divulgador de grande brilho, mas com técnicas, né, poderemos estar muito melhores do que só buscarmos ter boa vontade. Sempre disseram, e é uma realidade, que de boa vontade o cemitério está cheio. E quando nós éramos católicos, o inferno também. Não basta ter boa vontade. Exige-se técnicas no processo de comunicação. A boa vontade é óbvio, está intrínseco, mas exige-se técnicas no processo comunicativo, principalmente em cursos de principiantes espíritas ou cursos preparatórios. Nós já tivemos esse tipo de colocação. Na realidade, os alunos chegam da assistência espiritual, e estão iniciando os cursos. Os alunos chegam muito desequilibrados. E por isso que eles dormem. Bom, é normal que um ou outro esteja desequilibrado. Mas quando a grande maioria está desdobrada, o problema do desequilíbrio é meu, não é dos alunos. Como é que é? Porque a festa é do outro lado. A festa é do outro lado. Porque na realidade o grande problema sou eu. Serei eu ou sou eu e não necessariamente os alunos. É querer transferir uma responsabilidade que nos cabe, que é o trabalho intensivo. Nós, em relação, nós falávamos com o Gilberto, desculpe. Gilberto, nós falamos com o Gilberto. A condição de nós estarmos participando de cursos, de eventos, etc., de aprimoramento, para nós, expositores e expositoras, é como nós estivéssemos numa condição de... Porque somos, a rigor, trabalhamos como enfermeiros da alma. Médicos da alma seria um tanto quanto pretensioso, mas enfermeiros da alma significa que numa condição de não de profissionais, mas desse tipo de trabalho, desse tipo de atividade, nós vamos ter que estudar sempre. Significa dizer então que qualquer curso, qualquer atividade que se nos apresente será sempre proveitosa. Nós, quando temos algum convite para curso de oratória, para curso de divulgação ou técnica, sejam elas de que natureza for, nós tendo condição de encaixarmos na agenda, nós vamos participar, porque o Gilberto disse muito bem quando nós estávamos conversando com ele há pouco. Disse, sempre é possível nós aprendermos alguma coisa. Por menos que nós saiamos dali com a informação, nós conheçamos as técnicas, porque via de regra também nós sabemos que as coisas não mudam. Gira, mas as técnicas aplicadas para a formação de expositores oradores, nós estamos dizendo de técnicas de comunicação, nós não conhecemos uma melhor do que essas que já são aplicadas há mais de séculos, que é, claro, a parte da teórica e depois exercícios continuados da pessoa o tempo todo. Nós vamos falar de alguns deles. Mas é importante nós entendermos a questão da voz e a questão da comunicação, porque ela é muito mais do que as palavras que nós expressamos. Um processo de comunicação se dá por palavras, por corporal não verbal e por tom de voz. E agora nós vamos transmitir aqui a questão do percentual que vocês acham. Quanto você acha de 0 a 100% que a comunicação, começando nessa ordem, tendo que fechar 100%, a comunicação se dá por palavras? Qual é o peso percentual que palavras têm dentro do processo de comunicação? O corporal não verbal e o tom de voz, para fechar 100%. Quem gostaria de dar esses 3 números? Começando naturalmente por palavras. Fale. As palavras são 60%. 60% nas palavras. Acho que a comunicação não verbal seria a corporal. 30%. A corporal 30%, 35%, então... 35% e o tom de voz 5%. Não, 15%. 15%. Então 60, 35, deu 95%. 60 de palavra, mais 35, deu 5 de tom de voz. Quer dizer, 60, 35, 5. Quer dizer, o tom de voz... Não, eu aumentaria o tom de voz para 10%. Então ficaria 60, 30, 10. É isso? E quando um palestrante tem uma voz muito forte, ele às vezes assusta acordes desdobrados, né? Ah, sim. Quando o palestrante tem uma voz muito agressiva, um tom de voz muito alto, ele assusta as pessoas.
É claro que se existe um problema de se esganiçar quando fala, há técnica para se trabalhar a questão da intensidade. Mas quem mais? Temos que fechar, fechando 100%, quanto você acha que é importante? Palavras, corporal não verbal e tom de voz. Para mim, o mais importante aí é tom de voz. Tom de voz. Quantos seria, eu acho que 60% tom de voz. Tom de voz, 60%. 30% corporal e 10% de palavras. 30% corporal, 10% de palavras. Alguém tem um número diferente desses que foram dados? Eu gostaria acha que esses números não são adequados? Alguém tem um número diferente? Gostaria de colocar um número diferente? Acha que... Porque são os extremos, né? Nós tivemos... Pois não. Só para ser diferente, eu diria corporal 40, tom de voz 30, isso dá 70. Não, tom 50, 30 e 20. Então seria 20 para as palavras? Na ordem é 20, 50 e 30. 20, 50 a 30. Esse número agrada a todo mundo? Não? As 3 opções agradam? Não? São boas assim? Não estão boas. Ele tem um outro número aqui. Vamos ouvi-lo. Alô? Eu acho que a palavra deve ser na faixa de 40 a 50. Vamos dizer 50. O tom de voz 50. E 40 e corporal 10. Porque no caso de um palestrante, por exemplo, você, não verbal, você não está dançando aqui. Não é um caso de você estar... Não um teatro. Ele gesticula bastante. Não, mas não é a gesticulação. Mas eu acho que mas tudo bem. Mais ou menos por aí. Muito bem. Os estudos são americanos e ingleses, mas também dentro do processo de comunicação você pode checar em qualquer... você sabe, mas os nossos irmãos asiáticos, os nossos irmãos orientais têm um procedimento diferente. Porém, a questão da comunicação se dá desta maneira aqui. Isto é o que representa, por exemplo, as palavras. Nós não estamos dizendo de conteúdo, porque conteúdo é intrínseco. Quem não tem conteúdo não tem o que dizer, então, pelo amor de Deus. 7% nas palavras, o corporal 55% e o tom de voz 38%. O seu corpo fala. O seu corpo, a sua entonação de voz fala. Claro. Seu corpo fala. Querem ver? O mesmo processo de comunicação. Você chegaria na frente do seu amigo, da sua amiga, seja de quem for, do familiar, e dizer assim: sabe, Gilberto? Cadê o Gilberto? Sabe, Gilberto? Eu estava vindo para cá. Você não sabe o que aconteceu ao atravessar a linha do trem. Ocorreu um acidente. É desse jeito que você fala agora, né? Percebeu? Há um todo que se comunica. Você não sabe o que me aconteceu, Gilberto. Aliás, foi uma coisa... nunca havia visto uma coisa tão complicada como foi o que aconteceu agora há pouco. Você percebe? O corpo está falando. O tom de voz, ele se modula, dada a necessidade da informação, da emoção dentro. A palavra é do percentual da comunicação, mas certa vez, num dos cursos, nos contestaram dizendo assim: mas e o sujeito que trabalha no telemarketing? É óbvio que ele não vai ficar gesticulando e dançando na frente do telefone, né? Mas, na realidade, ele tem um processo de treinamento de entonação de voz, que mesmo as pessoas falando em celular, vocês já perceberam pessoas falando em viva voz dentro do carro, no celular? As pessoas se expressando, por vezes quando estão parados no sinal, quando não, estão com o aparelho e o corpo se expressa no indivíduo falando no aparelho, segurando o aparelho com a mão no volante. Então, na realidade, o processo da comunicação como um todo, claro, 7% não é retirar conteúdo. É óbvio, né? O conteúdo tem que existir, porque senão fica um processo... Né? As pessoas não adiantam ter uma expressão corporal e um tom de voz significativo se não tiver conteúdo nenhum. É óbvio que o conteúdo está aí, mas ela sozinha não fará o processo da comunicação como um todo, o que é de impressionar. Por isso que essas técnicas, quando nós vemos grandes oradores, grandes expositores, etc., ou mesmo em outras atividades, que sejam atividades para o público, nós vemos indivíduos com grande expressão. Querem ver um caso? Quem já assistiu o show do Chico Buarque? Já tiveram, mesmo que seja por DVD. É duro. Quando ele senta naquele banquinho,
O indivíduo não se mexe. Nós não estamos dizendo o talento dele, nem da qualidade das composições, da qualidade de música, etc. Não é isso. O indivíduo tem um show parado. E às vezes você tem outras pessoas, outros cantores ou cantoras, etc., outros artistas, que não têm letras e qualidade como um Chico Buarque, mas que têm uma grande expressão em palco e que motivam as pessoas. Às vezes, quando você presta atenção, a qualidade, né, de letras e tal, de música, ela por vezes até chega a ser pobre, muito pobre até. Mas a movimentação da criatura faz uma diferença gigantesca. Nós trouxemos aqui, claro, que 2 palestrantes com conteúdo, sem sombra de dúvida, mas vamos mostrar aqui os aspectos de presença em matéria de apresentação. A gente já vê daqui a pouco, porque nós vamos fazer um pequeno exercício agora em duplas. Não é como nós estamos uma população que, de maneira, já está em duplas, nós gostaríamos de saber a opinião de vocês a respeito desses aspectos. Qual é o resultado que você espera alcançar como expositor? Você acha importante investir um curso de oratória ou um curso de técnicas de comunicação? Se acha importante, por que você acha? Você acha que existe diferença entre um expositor e um orador? Se elas existem, se é que você acha que elas existem, quais são, na sua opinião? 5 minutos, tá bom ou não? Para você debater com o seu amigo ou a sua amiga como é que você acha. Depois a gente passa o microfone. Podemos começar, não? Da primeira, qual é o resultado que você espera alcançar como expositor? Qual é o resultado que você espera alcançar como expositor? Quem gostaria de falar primeiro? Bem, o resultado que eu espero alcançar como expositora é saber expor melhor o meu pensamento, as minhas ideias e o conhecimento que eu adquiro para as outras pessoas, mas especificamente poder levar a doutrina espírita e todos os assuntos que concernem a ela para as outras pessoas. Muito bom. Alguém mais? Alguém gostaria de... Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que, em relação ao espiritismo, como expositor, acho que a ideia realmente é conseguir, como a gente estava falando, conseguir botar aquela semente na cabeça da pessoa, para que ela, no coração e na cabeça da pessoa, para ela possa sair da porta e ir para o outro lado, porque aqui tem 2 coisas, né? Tem um lado de dentro da porta e tem um lado de fora, entendeu? Então, para que essa pessoa receba essa exposição e vá lá para o lado da fora da porta e pratique o que a gente expôs para ela. Muito bom, muito bom. Alguém mais ou vamos para a segunda? Alguém mais? Bom, você acha importante investir um curso? Posso falar? Claro, deve. Porque você não me conhece, mas eu falo bastante. Como resultado que você espera alcançar como expositor, eu estava discutindo aqui com meu amigo, nós chegamos no seguinte, que do nosso ponto de vista, nós queremos que cada vez que nós falarmos em público, falarmos aí onde você está ou em qualquer outro lugar, que a nossa mensagem seja clara, bem recebida do outro lado, entendida, né? A pessoa saia da sala com absoluto entendimento do que nós quisemos transmitir. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Você acha importante investir um curso de oratória ou de técnica, seja o nome que for, ou se você acha importante, por que você acha que seja importante isso para esse tipo de atividade? Quem gostaria primeiro? Eu acho. Precisa, porque está sendo transmitido. Eu acho importante investir num curso de oratória, principalmente aqui principalmente aqui conosco, uma vez que nós somos bilíngues e muitas vezes nós misturamos os idiomas. Então, num curso de oratória vai nos auxiliar a direcionar a mente somente na mesma direção para uma exposição mais clara, eu diria. Muito bom, muito bom. Ok, mais alguém? Meu nome é Jaqueline. Eu acredito que, como nós somos todos iniciantes aqui, muita gente começou na doutrina aqui, nós não temos também o acesso a tudo que o Brasil tem, então nós temos poucas pessoas. Então, para nós nos comunicarmos com a nossa comunidade, é
muito importante. As pessoas não têm o dom, mas têm a vontade. E, sendo uma vontade orientada, nós vamos recolher muito mais sucesso, nós vamos obter muito mais resultados com o treinamento. Muito interessante. Vale a pena citar, a título assim, muito rapidamente, de que o Brasil não é dono do espiritismo. E o trabalho de cada um de nós, por mais simples que seja, é extremamente importante, não é verdade? Emmanuel vai nos dizer, através da mediunidade de Chico Xavier, que se em toda a nossa reencarnação nós salvarmos na questão da educação, do esclarecimento que nós sabemos, uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. É fantástico, não é? Para nós, né? Trabalhadores simples que somos, todos nós, graças a Deus, é confortador. Verdade. Esse segundo item é muito importante para nós, porque praticamente a maioria dos expositores da Casa Espírita, eles são quase que, vamos dizer, tem um termo que a dona Jane gosta de usar, eu vou repetir aqui, ela diz: nós temos que sacudir a árvore para os passarinhos começarem a voar, não é? E nós, muitas vezes, entramos para fazer uma exposição, para fazer um trabalho nesse sentido, sem quase nenhuma técnica, a não ser algumas pessoas que já foram professores, etc., já têm uma didática de trabalho, etc. Mas é muito importante nós investirmos nisso, por causa desse trabalho, dessa formação, vamos dizer, usando um termo do magistério, pedagógico-didática. É muito importante nós investirmos, porque nós vamos sempre adquirir uma técnica melhor, vamos aprimorar melhor o nosso trabalho. Muito bom. Agora, a última: existe diferença entre o expositor e o orador? Se existe, na sua opinião, quais são? Existe diferença? Se existe, quais são? Quem é que acha? Meu nome é Renato. Eu acho que existe uma pequena diferença. Até conversando contigo antes, você demonstrou que talvez na exposição e na hora de tribuna, ou na exposição de classe, quase a mesma coisa. Mas como você mesmo citou agora, na classe a gente fica mais à vontade. Na classe, por exemplo, se a gente esqueceu alguma coisa importante, dá para na aula seguinte voltar. Se uma coisa ficou bem clara, a gente pode perguntar e interagir com o aluno. A gente pode responder a questão na hora. E numa palestra, não. Se a gente bobear e deixar um assunto, não dá para dizer: nessa palestra que vem eu continuo. A gente está limitado num tempo, na classe não. Se não der tempo, a gente continua na aula seguinte. Se antecipar, ou a gente abre perguntas, ou a gente até antecipa a aula seguinte. Então, eu particularmente me sinto muito mais seguro numa exposição de classe, que interage com as pessoas que a gente gosta, que a gente acaba amando, do que numa palestra que está limitado pelo tempo, pelo tema, etc. Essa é a minha opinião. Muito bom. Mais alguém? Mais alguém gostaria? Se acha que tem diferença? Mais alguém? Ou vamos em frente? Por favor. Pode dar um chute? Eu realmente não sei, mas assim, intuitivamente, eu estou achando que o expositor é alguém que vai falar sobre um determinado assunto, estuda aquela matéria, né, seja lá qual for, científica, ou pedagógica, ou religiosa, e expõe aquele trabalho, aquele material. O orador, além de fazer isso, ele põe algo pessoal, ele põe a interpretação, ele traz mais alma, mais vida, aquilo ali. Mas isso é intuitivo, só para... Ótimo. Mais alguém? Ou vamos, por favor? Eu acho que o orador tem um dom. Espera um pouco, deixa que o Gilberto leve o microfone. Eu acho que o orador tem o dom da palavra. Acho que o bom orador é aquele que ele não precisa estudar, não precisa se aprofundar como um expositor. Um expositor, ele reúne uma gama de coisas, de materiais, de assuntos, para poder levar ele a outras pessoas. O orador, ele tem isso nato. É o meu sentimento. Ótimo, mas é ótimo. Exatamente, a ideia não é fechar a questão, é ouvir a opinião dos participantes. Nós vamos em frente. Só algumas técnicas que nós dissemos, né? Claro, é um conjunto de aulas, nós trouxemos algumas poucas técnicas para ensaiar, porque a palavra treinar, ensaiar, etc., nós podemos usar qual for, mas é exatamente isso que nós temos que fazer. Então, alguns aspectos.
Espelho ou filmadora? Se você tem uma filmadora, ótimo. Se você não tem uma filmadora, espelho. O espelho de casa é uma beleza para quem não tem filmadora. A filmadora nos dá dois recursos, né? O áudio e o visual. Aquilo que nós estivermos vendo no espelho, quando nós estamos falando, é exatamente como o público vai estar nos vendo. Qualquer tipo de atividade, né? Qualquer tipo de movimentação inadequada é exatamente aquilo que o público vai estar vendo, né? Por exemplo, é isso que o público vai estar vendo. As pessoas, por vezes, têm inibição de fazer 10, 15 minutos, às vezes 2, 3 minutos, porque o saudável para esse tipo de treinamento é, em média, 5 minutos a 10 todos os dias. Chova, faça sol, seja feriado, etc. De 5 a 10 minutos todos os dias. Nós treinamos na frente de um espelho, né, ou então com uma filmadora. A filmadora com recursos outros, né, mais fácil, mais interessante de se ver mais de uma vez. Por exemplo. O interessante é que também tem um problema da voz, né? Vamos falar. Porque o que a gente realmente ouve, quando a gente fala para nós, a gente ouve todas as vibrações das cordas vocais, mas quando o público ouve, ele ouve outra coisa que a gente não sabe, a gente só sabe quando a gente ouve na gravação. Sem dúvida. Agora, de repente, nós não temos um equipamento para gravação, não disponibilizamos de um equipamento, existem algumas coisas tão simples, por isso que espelho ou filmadora, né? Então, não tendo um, o outro vai servir, que é uma beleza, porque na realidade aquilo como nós estivermos nos vendo no espelho é como as pessoas vão estar nos vendo. E existem situações, num primeiro momento desses treinamentos, que são exercícios regulares, no nosso lar, etc., existem pessoas que são tímidas em se verem falando para o espelho. Se eu sou tímido com a minha imagem, como é que fica com as outras pessoas? Então, existe um trabalho para quebrar a própria timidez com a própria criatura. Existem determinadas barreiras. A filmadora também traz esses inconvenientes, que se nós não vencermos esses aspectos, como é que nós vamos, né, ficar de frente com o público, ou seja, com uma sala de aula, ou qualquer outra situação. A postura, sempre uma postura correta. Porque em olhando para o espelho ou se filmando, nós vamos verificar questões de postura. Uma postura assim faz com que o público se distraia, porque as pessoas dizem assim, coitado, deve ter um problema na coluna, ele vai sair daqui, eu também tenho, olha as correlações que fazem de caráter mental, eu também tenho um problema de bico de pato, de papagaio, seja lá quem for, que também me mata, e às vezes, por vezes o comentário já sai com o vizinho ou com a vizinha do lado. Coitado, deve ter dores incríveis, né? E o assunto está rolando, já se dispersou o assunto, que é o que mais acontece. Por exemplo, desde o começo até agora, que nós iniciamos aqui a nossa aula, e até esse momento, todos nós já viajamos várias vezes, sim ou não? As palavras funcionam como gatilho das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, né, das nossas informações. Nós vamos até o assunto, quando voltamos para cá, de onde é que ele estava. Isso é uma situação normal, até porque os estudos feitos, que se nós prestarmos atenção, mas muita atenção, naquilo que nós estivermos no nosso curso, na nossa aula, seja qual for, se nós estivermos totalmente atentos, a retenção chega no máximo a 30%. 30%. Por isso que Jesus, o mestre por excelência, usava de técnicas impressionantes. O que ele fazia? Ele colocava no meio das suas, no início, no fim, não importa, ele colocava parábolas que são historinhas, com um aprofundamento, de quanto maior o aprofundamento do indivíduo no que diz respeito ao conhecimento, maior profundidade se alcança na análise das suas parábolas. Porém, nós por vezes de uma palestra inteira perdemos tudo. Fica aquele pedacinho daquela história de fundo moral, que nós saímos assim, porque muitas vezes fazendo pesquisas, até em termos de aulas ou palestras que nós estávamos assistindo, mas a título de pesquisar, você ouviu o que o orador ou expositor falou? Sim, claro. E ele falou sobre o quê? Sobre Jesus. Bom, sobre Jesus é óbvio, no caso do Espírito, falar sobre Jesus é óbvio, mas o que ele falou sobre Jesus? Bom, ele falou lá que, sabe, foi-se. Impressionante. Então essas situações podem parecer interessantes, mas uma postura inadequada
né, seja assim, seja de que maneira for, ou por vezes assim, pode trazer exatamente esta ligação nossa, esse gatilho que nós temos em relação a situações nossas, ou de parentes, ou seja ela qual for, né, que sempre nos levam, por vezes, inclusive, a comentários paralelos. Outro aspecto, gesticulação, de acordo com o que se fala. Nós tivemos um aluno que ele foi treinado a usar esta mão, mas não esta. Aí quando ele usava essa, ele parava essa. Então ele ficava assim, era uma coisa impressionante. Porque disseram para ele que a comunicação não poderia ter movimentação das duas mãos ao mesmo tempo, senão ficava muito movimentado. Então ficava assim. E o pior, que aí ele começava a jogar o corpo junto, porque ficava um negócio desse jeito. Não é porque a pessoa não percebe, não é? Na realidade, nada substitui a tua naturalidade. Nada substitui você. Não é verdade? Aliás, não existe recurso melhor do que o seu. Você mesmo. Então, a naturalidade sua expressão natural é que faz o processo da comunicação acontecer adequadamente. Querer ficar assim para mostrar que o assunto é sério é tirar a tua vibração, a tua participação dentro do próprio assunto em si, quer dizer, matar parte do seu brilho, tirar o seu brilho. Outro aspecto, o olhar, ele tem que ser tranquilo, ele não pode ser um olhar com o senho carregado, de quem de repente está vigiando as pessoas, né? Tem que ser um olhar tranquilo, normal, como nós quando conversamos com uma pessoa, ou então coisas franzidas, né? Tem que ser um olhar que seja tranquilo, porque nós temos que transmitir a tranquilidade no momento que nós estamos falando. As mãos, nunca apontar com o indicador. Por incrível que possa parecer, isso é um grande problema. Porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas é uma realidade. E outra situação. Quando Jesus chegou e puseram-lhe a mulher adúltera que estava, e jogaram aos seus pés. Certa feita numa palestra, ao término dela, um dos assistidos foi falar com o dirigente do trabalho que nós estávamos, nós éramos o palestrante da noite, e ele disse assim: durante a palestra nós utilizamos o exemplo de Pedro, dizendo da fragilidade de Pedro. Não é porque Jesus já havia dito para ele: Pedro, o homem é mais frágil do que mau. E a sua fragilidade está no seu desconhecimento, na sua ignorância, das suas próprias capacidades. Por isso que Pedro, esse era o exemplo, vai negar Jesus 3 vezes. Porque Pedro tinha medo, como nós. Vai um cidadão no final do trabalho dizer para o dirigente: eu sou o Pedro. Ele estava falando para mim: não, era o Pedro o apóstolo, eu sou o Pedro. Isso não, porque ele foi apontado. Mas, veja, imagina a pessoa que tenha qualquer tipo de problema. Não é? Porque o ladrão, quando estava do lado de Jesus, a adúltera, ou seja, qualquer outro tipo de exemplo, é muito complicado. Então, as mãos, além do indicador, queremos utilizar como indicador, nós utilizamos para o chão. E se tivermos numa posição alta em relação ao púlpito ou coisa do gênero, cuidado de que as pessoas estão aqui, nós apontamos para as pessoas que estão na frente. Então vá para o chão. Preferível é não utilizar. Tem amizade que a gente aponta para o lado, né? Mas para o lado de repente tem o dirigente, né? Ou a dirigente. Por quê? É preferível quebrar o hábito. Da mesma maneira que nós aqui nos Estados Unidos, se utilizarmos desta forma, nós não temos problema com a mão. Porém, as pessoas dizem assim: mas a questão da gesticulação, a interpretação está nos valores de cada um, no seu interior. Conversa. Por vezes nós temos uma série de problemas e determinadas gesticulações passam por nós com situações desagradáveis. Nós não sabemos como é que está o indivíduo no seu equilíbrio. Né? O importante é, como técnica, evitarmos gestos ou posicionamentos de mão que sejam, por vezes, desagradáveis para quem quer que seja. É verdade que ela passa, é verdade que essa maneira de apontar passa um certo ar de domínio do assunto, ou de autoritarismo. Ela pode dar essa impressão. Pode dar. O Fidel Castro, ele usa muito a gente sempre vê ele com o dedo, né? Investe. E o nosso querido presidente
copia também esse gesto dele, passa quando tem encontro com autoridades como o Papa e outros assim, eles procuram fazer isso para demonstrar. Como o nosso caso é um caso de nós trazermos o público para nós, para a mensagem, né, suave, agradável, de recuperação, de conforto, né, de levantar a criatura, nós não podemos criar uma situação que nos distancie das pessoas. E nós temos que nos colocar dentro da situação, até porque nós não somos diferentes dos outros, não é verdade? Nós não temos diferença dos outros. E isso é muito importante. Então, gesticulação uma utilização inadequada, não só dá essa impressão, como ainda tem algumas administrações problemáticas com certas pessoas que podem estar no ambiente. Os erros, dançar, como nós já mostramos né? Pessoas que... A movimentação natural é uma situação, nós estamos falando em dançar. As pessoas que, quando nós seguramos as mãos, o movimento vai para os pés. Já percebeu isso? Segurou a mão, está protegendo aqui o gástrico, já começa o samba. Ou então, a questão de coçar, questões estas, muito comum, principalmente em homens, mão no bolso. A mão no bolso causa mentalmente, o que será que ele tem no bolso que ele está segurando? Será que ele está com medo que alguém leve alguma coisa dele? Não é verdade? Ou então qualquer posicionamento dessa natureza, ou assim, ou dessa forma, extremamente desconfortáveis para a própria pessoa em si e totalmente bloqueadores da sua energia e da sua naturalidade. Então, fora essas questões, não é, de se coçar, né, coisas assim, ou ficar assim, né? Já viram? Pessoa procurando. Totalmente desagradável e desnecessário, né? Mais do que. Agora me diga, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa alérgica e vamos supor. Ela é uma pessoa alérgica aí? Graças a Deus eu não tenho tanta alergia mais como antes. Vamos supor que no dia que eu estou aqui na frente dando uma palestra, me dá aquela coceirinha no nariz. Nós temos técnicas para a preocupação é coceira no nariz. Nós já utilizamos disso aqui. Vocês perceberam? Na realidade, nós vamos mostrar o erro, porque em alguns momentos nós já cometemos erros aqui, para serem percebidos. Mas um deles é esse. Esse é um problema. O que nós faremos? Nós podemos utilizar de um lenço, né, para rapidamente, não abrir lenço, coisa do gênero. Ou se durante a movimentação, suor excessivo, a mesma coisa do nariz, nós podemos emendar dentro do caber o assunto. Esquecemos o lenço, o nariz está coçando ou estamos suando demais. Você olha, o mentor precisa fazer uma respiração, está suando, estou coçando o nariz, está suando de tanto se esforçar ao nosso respeito. Eu estou, né? Na realidade eu não estou suando, eu estou esfregando o nariz, porque não existe outra maneira. Agora, a mão não pode ficar aqui muito tempo, porque vai chamar a atenção e inclusive vai atrapalhar na questão do microfone, mas tem que ser alguma coisa onde nós possamos usar na própria palestra, na aula, uma técnica para podermos trabalhar dessa maneira. Não dá para ele ficar fazendo assim na frente dos outros, até porque ele vai ficar vermelho, vai ficar uma coisa ridícula. Mas existe, você pode utilizar durante a aula ou a palestra, pega um gancho para poder, às vezes, né, fala do cansaço em relação que os amigos espirituais andam cansados conosco. Eu estou coçando o nariz, porque tem hora que não dá para resistir. Você pode ver que às vezes alguns oradores, e se você já teve a oportunidade de assistir Divaldo, às vezes ele pega de um lenço, não é? Ele pega de um lenço em local muito quente. Às vezes você vê que ele dá uma disfarçada para tirar o suor que está escorrendo. Já perceberam isso? Né? Mas é muito sutil, com muita elegância, porque nós somos criaturas normais, nós somos seres humanos. Esses desconfortos podem acontecer. Outro item é a gravação ao parede. Se você tem um gravador, muito bem. Se você não tem, nada pode ser melhor do que o box do banheiro, que é uma caixa acústica. E que nós vamos para a quina aqui, né? Quando nós falamos nessa direção, vamos dar as costas para a câmera, para vocês por um instante, nós nos ouvimos. E aí o meu amigo lá disse a respeito da questão de nós nos percebemos, ou isto aqui, ó, nós nos ouvimos.
E percebemos a questão de trabalharmos a nossa entonação se nós não tivermos um gravador, ou de situações que sejam para a nossa voz. Por vezes percebemos que temos uma voz muito aguda, muito grave, né? Então nós podemos perceber a entonação, inclusive, verificar a entonação. Por vezes nós temos uma voz monótona, né? Sem brilho. Então nós podemos perceber dessa maneira. Claro, o gravador é muito mais simples, mais objetivo, mas se nós não tivermos... Por que o box de banheiro? Porque, na realidade, não com cortina plástica, mas com qualquer tipo de porta, ele é uma caixa acústica, nós conseguimos nos ouvir perfeitamente. Outro item é o tom de voz, como nós dissemos, né, para trabalhar a modulação, para não se tornar uma coisa zen, né, aquelas palestras zen, fica assim, zen... E as pessoas, naturalmente, né, acabam indo para o desdobramento, não tem jeito. A modulação, sempre modularmos a voz, e por vezes com técnicas mesmo de darmos uma elevada quando percebemos que o assunto ele é longo, ele é mais áspero, alguns pontos ásperos. Então, como nós estávamos dizendo, dá aquela opa, né? Exatamente. Isso depende, nós vamos encaixando à medida da nossa prática quando você se sinta melhor. Questão da gramática, né? Muito importante essa questão sobre os erros de português e vícios de linguagem, né? Então, como nós estávamos dizendo, né? Ou então tá, ou entende, chega uma hora que você ouve tá, entende, né. Não é isso? Né? Ou então, nós tivemos num dos cursos, nós registramos numa única pessoa 50 nés em 5 minutos. 50 nés em 5 minutos. Por quê? Porque o né passou a ser a muleta de apoio para a frase, não a frase seguinte, mas por vezes por um trecho de frase seguinte entrava o né. E é tão complicado, porque chega uma hora que você só ouve o né, ou entende, compreende, então, ou tá, etc. Isso precisa ser trabalhado, porque por mais brilhante que seja a aula, vai se tornar um processo totalmente cansativo, né? Sem sombra de dúvida. E nós trouxemos outras dicas importantes na questão da linguagem verbal. Não dizer menos. Tem menos a gente hoje. Não existe o menos gente, existe menos, não é? Sempre menos, não menos. Mas não é comum? Nós ouvimos por vezes o menos. Asterístico, que também não existe, porque o que existe é asterisco. Não existe asterístico. E são vícios comuns na nossa língua. O outro aspecto, eu estou meia cansada. Não é? Meia cansada não se conhece meia cansada. Não se conhece meio cansada. Meia cansada deve ser a meia, que se usou muito, ela está cansada. Se ela puder ficar, né? Opta, né? O correto é opta, de optar, de opção. Não, opta aí, qual é? Opta, tinha um pita, você lembra do político pita, né? Então já desencarnou inclusive, era opta, mas o nosso caso é de optar, de opção. Desencarnou faz tempo, né? Desencarnou faz tempo. Ele mendigo, né? Está cheio de mendigo. Aqui nos Estados Unidos é mais incomum, mas está cheio de mendigo, né? O mendigo é você no português, né? Porque na verdade é mendigo e não mendigo. 300 gramas, isso é comum, não é? E é masculino, é o grama e não a grama, né? A grama é do jardim, mas não é o grama. Outro aspecto é de menor, o sujeito é de menor ou de maior, esse é de doer, porque a pessoa é simplesmente maior ou menor, de idade, não é de menor ou de maior, mas não são vícios, e de repente, por exemplo, teve um humorista muitos anos atrás, que ele utilizava a palavra de variação, né? Varia, né? Lembra do vareia? Que ficou institucionalizado vareia, aí vareia, e ficou institucionalizado esse negócio. Quer dizer, e dói, né? Chega a doer. Mas as pessoas vão na casa espírita e não reparam nisso. Como não reparam? Como não reparam? Mas se repara porque está desequilibrado. Faça-me o favor. Né? Ou então, repara porque está desequilibrado. Faça-me o favor. Ou então aquelas questões, né? Porque meus irmãos... Já viram comunicação assim, não?
Parece que é uma cascavel que está dando mensagem através do médium. Porque, meus irmãos, vós, meus irmãos, amigo, para estudar português, para aprender a conjugação adequada. O vós é porque você pegou a tradução do Guilhom Ribeiro. Pega uma tradução mais moderna do livro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, se for o caso, ou se vai usar o vós, nós temos que conjugar corretamente na segunda pessoa do plural. Vós, meus irmãos, não existe. É de doer. Você está matando a mensagem do mentor. Pois não. Você estava falando a questão do uso da primeira pessoa, eu queria te perguntar aí. Pois não, porque é a primeira pessoa do plural e não a primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural é o correto usar, né? Por exemplo, nós. Para nós, sim, porque nós nos incluímos com as pessoas. Nós estamos na mesma condição. Esse que está aqui em pé só chegou primeiro. Um pouco cabelo. E o resto que sobrou branco já dá para definir que chegou primeiro. Não chegou primeiro, porque em relação não existem diferenças. Lembram-se do exemplo que nós demos na abertura, o próprio Leon Denis e o outro exemplo, o Chico Xavier? Né? É a realidade. O espírito altamente preparado, porém ele estava numa condição simples. Quem ler aquele livro belíssimo, às vezes pouco conhecido até, Cartas de uma Morta, que a autora espiritual é Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, né? Ela vai fazer uma visita, isso em 1935, quando o livro foi publicado, ela foi num planeta que tinha 3 estrelas. No nosso caso, a nossa estrela nós denominamos como Sol. Só em 2005, Hubble identificou um planeta com as estrelas que ela descreve na coloração que ela descreveu. Ou seja, a Dona Maria João de Deus estava numa situação simplória, mas é um espírito de escola. Ignorar isso é cometer um erro sério. Então nós temos que estar inseridos juntos com as pessoas, porque essa é a nossa condição. E podemos ter, ou não, pouco importa, espíritos altamente preparados que estão chegando agora. Não é fato? Quantas vezes nós não nos surpreendemos com isso? Uma outra pergunta que me veio aqui à cabeça, quando nós colocamos a primeira pessoa do plural, né? Então seria certo, então a gente sempre falar... trouxemos essa noite o tema, sempre usando essa primeira conjugando corretamente o verbo, ou seja, se colocamos no plural, temos que utilizar no plural. Mas, por exemplo, eu estou grávida, então, nossa gravidez. Mas não é nossa. É nossa, passa nesse momento a ser nossa. Os nossos pais. Qual é o problema? Você está usando tudo na primeira pessoa do plural? Você fica, não, meu pai, o nosso pai. Não, vai tudo numa mesma condição, né, para nós estarmos inseridos dentro do assunto, ponto. É muito mais simpático, inclusive. Porque, de repente, e às vezes, a sua pergunta ela é muito, muito importante, porque às vezes nós vamos contar um caso pessoal. E na questão do caso pessoal, nós podemos, antes de perguntar, eu já estou lendo o pensamento, por isso que eu já estou respondendo por antecipação. Muita pretensão. O fato é que esta condição pode ser, por vezes, para não ficar uma coisa, não é? Não nos destacarmos da comunidade, podemos usar um exemplo do amigo. Quando vamos falar de nós, tudo bem, desde que a coisa seja leve, né, seja simples. Mas alguma coisa que tenha até um grau certo de importância, se nós acharmos que não acharmos conveniente, nós podemos dizer certa pessoa que eu conheço, né, que nós conhecemos, um amigo nosso, um colega nosso de trabalho, alguma coisa assim, dependendo da condição, por vezes porque às vezes é um posicionamento que se destaca, vamos dar o destaque para o outro, né? Damos o mérito para o outro, não necessariamente vai tirar o brilho do assunto. É conveniente, dependendo de onde nós estamos, com o público que nós estamos. Então, onde nós estamos, procuramos a inserção. Né? Nada substitui melhor nível de comunicação do que estarmos inseridos junto com as pessoas. E outro item é beneficente. Não, a instituição que o Marcelo dirige é beneficente. Não é beneficente. Ela é beneficente. Não é beneficente, não existe. Outros aspectos também. Homens dizem obrigado e mulheres dizem obrigada. E é muito comum nós ouvirmos obrigado em ambos os sexos. Mais um ainda, se você estiver com muito calor, poderemos dizer que estamos suando com U e não suando com O, porque quem soa é sino. Nós estamos suando com U. As palavras seja e esteja não existem.
As palavras corretas são seja e esteja. Não existe seja e esteja. O certo é haja vista, que se apresenta aos olhos, e não haja visto. Não? Então, haja vista, que é para os olhos. O correto é faz 2 anos, faz 5 anos que não o vejo, e não fazem 2 anos. Mas não são 2 anos, são 2 anos, mas é faz. Não é faz 2 anos, faz 5 anos, e não fazem 2 anos, fazem 5 anos. Havia muitas pessoas no local, e não haviam muitas pessoas. Havia no local muitas pessoas. Pode haver problemas e não podem haver problemas. E são comuns essas repetições, esses erros no português. Para eu fazer, para eu comprar, não para mim fazer, mim comprar, mim capito, se não der para lá comer, né? Porque isso virou até música. Então, na verdade, é para eu fazer, para eu comprar. Diga, eu vou mandar. Esse é terrível, porque vai para o gerúndio. Eu vou mandar e não eu vou estar mandando. Eu vou passar e não eu vou estar passando. Eu vou verificar e não vou estar verificando. Isso, por acaso, em treinamentos de telemarketing que a nossa empresa já fez, certa feita foi dito que é utilizada essa questão do gerúndio incorretamente para dar a impressão de que a coisa da ação, do movimento. Pelo amor de Deus, vai matar o português porque você quer dar a impressão A, B ou C. Né? Eu vou estar mandando, dá a impressão que se eu vou mandar, coloca o português na venda corretamente, né? O cliente merece ser bem atendido, inclusive com o português correto. O peixe tem espinha, está cheio de espinha o peixe, não é porque é espinha dorsal e não espinho, porque aqui tem espinho, são plantas, né? O peixe tem espinha. Veja que são aspectos que você diz assim, mas isso aí o indivíduo na palestra não vai perceber. Todos nós chegamos à conclusão que percebe, senhor. Presta atenção. E por vezes se perde, né, o conteúdo por questão do indivíduo começar a maquinar. Nós tínhamos um médium, ele já desencarnou, numa das atividades que nós estávamos, que a mensagem era de uma capacidade, as suas comunicações, mas era uma coisa impressionante, de uma fluidez, de um nível de profundidade e de uma qualidade em relação à mensagem. Porém, esse médium nunca, por mais observações que tivesse recebido, conseguiu. O seu vício na palavra, quando ele mencionava tecnologia, ele dizia tecnicologia. Tecnicologia. Certa feita, numa das mensagens, sempre todas elas brilhantes, de grande profundidade, terminado o trabalho, um dos assistidos veio até a tribuna falar com o dirigente do trabalho e disse assim, acho impressionante como é que o mentor estava usando o termo tecnicologia e não tecnologia. Todo o conteúdo da mensagem foi perdido a partir do momento que esse indivíduo ouviu um erro do português. Sim, o erro era do médium, sim, com certeza. Mas veja, dada a questão de como o cidadão está naquele momento, se perdeu toda a mensagem por conta de uma palavra, que ele ficou, né, em cima daquela palavra. Como pode um espírito falar tecnicologia? Pois não. Desculpa se por acaso isso vai estar em algum slide mais para frente, mas nessa mesma linha aí, o mesmo acontece quando você tem algum erro grosseiro ou de typing, né, no texto que está aqui na tela. Sim. Né, a gente está lendo e a gente para no erro e perde a sequência. Um grande problema também é que a língua portuguesa agora tem uma série de alterações, né, nós já temos a nova gramática em alguns aspectos, né, algumas alterações. Isso pode acontecer, né? Como nós, numa palestra, podemos cometer algum equívoco, mas ele não pode se tornar um vício, né? Como alguns exemplos aqui citados. Ele não pode, nós temos que trabalhar isso. Qualquer observação é importante. Certa feita, muitos aspectos desses cursos, das nossas aulas, existem passagens com a nossa própria pessoa. Certos exemplos desagradáveis a serem dados. Um deles, a situação estava negra e nós tivemos a observação de um afrodescendente que chegou conosco e disse, desculpe,
Mas isso é uma colocação preconceituosa. Há preconceito nessa situação. Não era o objetivo, mas a pessoa se sentiu desconfortável. Nós temos que fazer um câmbio, temos que fazer uma mudança. A situação estava difícil. Nós precisamos estar atentos a isso. E as pessoas que estão numa assistência, são alunos, etc., eles têm muito para nos ensinar, não é verdade? E nós estamos sempre atentos, há sempre oportunidade de estarmos nos melhorando, nos aperfeiçoando. Vamos em frente. Outras dicas para homens é a questão de como se vestir. Não existe nenhuma necessidade de formalização nisso, mas alguns cuidados são importantes. Vestimenta discreta, se for terno, é interessante que seja de cor sóbria, escura de preferência. Nada de exagero, mas algo que seja, né, adequado em relação a isso. Porque imagina se nós chegamos aqui com um terno abóbora, uma gravata vinho, uma camisa azul e um sapato marrom. Vai estar bonito. Não? Sim. Está lindo, né, para chamar a atenção. Não é a roupa que tem que chamar a atenção, sim o conteúdo da mensagem, não a roupa do indivíduo. Outro aspecto é camisas claras, preferencialmente brancas, né? Preferencialmente, até porque existe a razão desta questão. A camisa, a determinadas cores são traiçoeiras, cores azuis, por exemplo, algumas azul claro, azul um pouco escuro. Se o ambiente está mais quente, na movimentação, o suor tende a aparecer, né? Então fica, por vezes, marcas. Então a pessoa está falando assim, Deus é Pai, quem está assistindo, né? Porque ficam marcas muito significativas. Então é preferível a vestimenta, uma camisa mais clara. Não, para as mulheres também, uma roupa que seja mais clara, depende do ambiente. Por vezes o ar-condicionado não está funcionando direito. Então existem problemas. Colarinhos e punhos impecáveis, né? Se está puído, etc., dá para nós mandarmos trocar, né? Se for o caso, colarinho e punho, né? Porque na realidade, mas as pessoas, o importante é ter boa vontade. Não é nada disso, as pessoas prestam atenção, né? É a sua apresentação. Nós passamos a ser pessoas públicas, né? A sua apresentação. Então dizer, nossa, mas que coisa impressionante, está sujo, está puído. É uma falta de respeito, não é sair elegantemente, cheio de grifes, não é nada disso. É uma coisa que seja adequada para a sua apresentação. Gravatas discretas. Se eu fui para Orlando e comprei aquela do Mickey, não é aqui que eu vou usar a do Mickey, não é uma realidade? Então tem que ser alguma coisa, ou então aquela preta com margaridas. São uma situação que a gravata chega primeiro que o expositor, né? Primeiro que o assunto. Então, esses cuidados. Sapatos brilhando, não é brilhando que tem que estar sempre, mas não pode ser um sapato, né, onde as nossas amigas têm uma fixação muito grande para o sapato. Elas prestam atenção no sapato. Então é um sapato limpo, né, adequado, né, não precisa ser modelo da moda, nada disso, mas é a apresentação da pessoa. É você que está se apresentando, você está representando a doutrina, está representando o centro em determinados eventos, né? Então há que ser uma coisa simples, porém Masaharu Taniguchi, o fundador da Seicho-no-ie, que foi um grande missionário na sua área, teve 500 livros publicados, ele dizia o seguinte, você não precisa andar com roupas de moda, coisa do gênero, mas tem que ser uma roupa limpinha, passadinha, por mais simples que seja, para que você atraia boas vibrações. Veja a importância disso. E é uma realidade. A pessoa olha e te manda boas vibrações. Diz assim, a roupa dele e dela é simples, mas ele está sempre muito alinhado, muito adequado. Outro aspecto é barba bem feita, cabelos cortados, quando se tenha, e alinhados, unhas cortadas e limpas. Mas eu sou mecânico, mas uso uma esponjinha, não é? Porque ninguém merece, né? Usa uma esponjinha, etc. Uma adequação, nós estamos se apresentando para o público, e é uma questão de manter a higiene. Outro controle do suor excessivo, rosto, mãos. Então, se há um problema desse e ele não puder ser resolvido através de um tratamento, então um lenço adequado, etc., e a forma adequada de passar o lenço. Não vou abrir o lenço aqui para ficar, né, rapidamente, alguma coisa que seja adequado
para que nós tenhamos um controle, não é? E não fique desagradável. Você imagina aí num restaurante e o garçom está suando na sua frente. Como é que você acha que vai estar a qualidade da comida? É salgadinha, no mínimo, né? E cuidado com perfumes em excesso à falta dele, principalmente aqueles que vão na direção das axilas, né? Então, porque é complicado, né? A assistência, as pessoas depois vêm conversar com o expositor e com a expositora, vem ou não vem? Então é importante, né, que nós tenhamos o cuidado. Vamos para elas. No caso das meninas, cores sóbrias e discretas. Não, sóbrias e discretas. Se for um vermelho daquele dama de vermelho, vai ficar agressivo. Então, tem que ser uma cor sóbria, discreta, como para os homens, né? Nós usamos um exemplo, alguma coisa que seja azul, preto, etc. Não usar roupas justas ou decotes exagerados. Porque, mas veja bem, não é veja bem. Vamos ver, né? Tem aquele decote, ai Jesus, né? Ai Jesus amado, né? Você acha que é adequado? Não é querer fazer nada igrejeiro, não é nada disso, mas é uma questão de bom tom. Elegância, bom tom, etc. Né? Outros aspectos, sapatos sociais elegantes e desconfortáveis. Você fica linda naquele salto de 10. Mas a panturrilha pode não aguentar tanto tempo. E o desconforto me tira a concentração. Eu começo a ter algum desconforto por causa de calçado, coisa do gênero, me tira a concentração. Quebra, por vezes, a linha de raciocínio. A mensagem perde, o público perde, e eu também vou perder com isso. Pode, do jeito que a pessoa... Veja, é simples, porém adequado para o ambiente. Bom, só isso. Cabelos não podem cair no rosto. Né? É verdade. Né? Tira a atenção das pessoas. Né? Certa feita nós fomos fazer uma palestra e tínhamos cabelo. E tinha um ventilador aqui. E a gente fazia assim, porque o cabelo caía nos olhos. E fazemos isso. Terminou a palestra, o cidadão veio falar conosco: o que você tem tanto nesse cabelo que você não para de mexer? É tique nervoso? Eu disse: não, era que o ventilador estava em cima. Veja, um detalhe, ele parou para prestar atenção no movimento que nós fazíamos e não naquilo que nós estávamos dizendo. Maquiagem é recomendável, porém deve ser discreta. Chega aqui uma Cleópatra, né? Não é verdade? Eu disse: meu Deus! Zumbi. Meu Deus do céu, o que é isso? Veja, a figura é pública, não tem essa história de boa vontade só, não é verdade? Nós temos que prestar atenção nesses itens. Unhas feitas ou não tem meio termo, aquela coisa que fica pela metade aqui, não deu tempo de tirar. Na hora que é ridículo, mas na hora que faz isso, as pessoas vão perceber. Pode ser que o homem não tenha, né, sensibilidade para essas coisas, mas as moças têm. E nós temos que contar com todos os aspectos. A atenção tem que estar no conteúdo e não naquilo que a gente veste, não é? Ou naquilo que nós deixamos de fazer. Evitar perfumes muito fortes. Pode ter gente que tem alergia, sente dor de cabeça, não se sente bem. Então chega assim, aquele perfumão no ambiente. Há necessidade de ter um controle a respeito. E excesso de ornamentos, brincos, anéis, colares. Principalmente aqueles que a pessoa se movimenta, fica ou parece uma árvore de Natal, né? E conforme a luz bate, brilha tudo. Então chama uma atenção gigantesca. Mas não é uma realidade. Ou então barulhos, né? Alguma coisa dessa natureza vai desviar a atenção das pessoas ou de algumas pessoas para esse tipo de ornamento. E como vamos então agora trabalhar para algumas técnicas para manter o interesse do auditório? O orador determina o interesse do auditório no arranjo das ideias, na enunciação do tema e na projeção da sua personalidade. Não é? Sem sombra de dúvida. Outro item: o entusiasmo é contagioso. Nunca houve orador entusiasta que não haja contagiado o público. E podemos checar isso. Né? Ele pode, às vezes, não ter um conteúdo gigantesco, mas ele consegue envolver as pessoas. As pessoas se emocionam misturando cérebro e coração.
Essas são as questões, não é? Para ir contagiando. Ficar bem de pé, como já dissemos, e encarar bem o auditório. Não é? Nada de petulância, de superioridade, mas uma postura adequada. Não enfraquecer a palestra com repetições desnecessárias. Certa feita nós ouvimos uma palestra que o orador falava participações. Chegou uma hora que o que tinha de participação naquela palestra dele era uma palestra altamente participativa pela quantidade de participação que ele usava. De tantas participações. E vai enfraquecendo o objetivo. Gostar do público. Como é que nós podemos estar, né, dentro e termos uma comunicação adequada se nós não gostamos do público? E duas coisas se destacam entre as demais: a clareza e o interesse que existe em relação a isso. Vamos então para os 1016 passos de uma boa oratória. É muito? Então nós vamos reduzir para 16. Então nós reduzimos eles para 16. O segredo, se é que existe algum, de uma boa apresentação. A forma de se dizer dá mais importância ao que se diz. Outro item é: deve-se estabelecer comunicação com o auditório, procurar conquistá-lo. Nós tivemos dois problemas aqui, né? Um do aparelho que tocou e o outro do filme que não entrou. Nós podemos administrar isso com tranquilidade, sim ou não? Podemos administrar com tranquilidade. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro do assunto? Não, nós estamos inseridos com o grupo, nós estamos inseridos no grupo. Isso traz um nível de compreensão, sim ou não? Sim. Traz um nível de compreensão para aquilo que pode acontecer. Problemas acontecem. Se nós tivermos, nós podemos editar, então fazemos uma edição, etc. O público não vai ver esses problemas que aconteceram aqui. Mas se você está inserido dentro do grupo, os alunos vão entender o problema que deu, ou a assistência entende a situação do microfone que parou de funcionar e assim sucessivamente. As pessoas compreendem porque sabem que as coisas acontecem, os problemas acontecem, a energia acaba, né? E assim sucessivamente. Uma boa apresentação será sempre o tom de conversa bem aumentado. Aquilo que você fala com um é o que você fala para os outros. Da mesma forma, não existe segredo. Quando nós transferimos a conversa com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, para o grupo, com a mesma naturalidade, é a grande apresentação ou a boa apresentação, os objetivos estão alcançados. Dar ênfase às sentenças de maior importância, variar o lançamento da voz, tom e intensidade, pronúncia correta, dicção clara. As pessoas não precisam ficar tentando decifrar aquilo que nós estamos falando. Variar a velocidade, nunca se deve falar mais de 4 palavras por segundo, senão fica tudo muito rápido, assim, fica todo mundo tem que se variar a velocidade, nunca mais do que 4 palavras por segundo. Fazer pausa antes e depois dos pontos mais importantes, quando você quiser, mas não uma pausa que as pessoas fiquem, e agora? O que está acontecendo com ele? Será que ele está passando bem, está passando mal? Não, uma pausa que seja adequada para a reflexão, mas é fração de segundo. Outro aspecto é criar seu estilo próprio, não imitando outros oradores. Imaginemos esta figura imitando o Divaldo. Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou então forçando situações. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos. Não sou eu. Logo fica automático, falseado, uma coisa, aliás, com uma dose de demagogia gigantesca, não? Fica piegas. Seja você mesmo, ninguém te substitui, todos os recursos do mundo não vão substituir o recurso que você é, não? É você mesmo. E o que importa sobretudo é que ele desperte a simpatia do público. Uma criatura boa, simples e atenciosa agrada sempre, não é fato? Tem às vezes aquele expositor mais simples de recursos em matéria de conhecimento, mas extremamente bondoso, extremamente agradável, atencioso, atenciosa, né? Ponto. É o que conquista as pessoas, não é a questão só do brilho, do conhecimento. O assunto deve ter sempre começo, meio e fim. Lembra-se daquela situação? Era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podemos conhecer, o brilho faz parte, mas ele está no contexto. Pode não estar no texto, está no contexto, mas tem que fazer
parte da estrutura do assunto como um todo. Podemos incluir, inclusive, uma pequena história ou fato interessante correlacionado e darmos mais brilho, ou então, pelo menos, fazemos com que aquele item fique gravado para que as pessoas pensem, meditem, mesmo que seja engraçado. Que a pessoa medite naquilo. Dizer que coisa interessante, não é? E geralmente nós nos surpreendemos com fatos interessantes de coisas comuns. Por exemplo, Gilberto saiu do centro e foi mordido por um cachorro. Sim, mas o Gilberto saiu do centro e mordeu um cachorro. Mudou, não é? É um fato que fica extremamente interessante. E geralmente nós precisamos, né, buscar situações gigantescas. Pegue situações que se encaixem e coloque, que é exatamente isso que se busca no brilho da palestra. Evitar a petulância e a afetação. Quando nós nos apresentamos petulantes, arrogantes, afetados, nós movimentamos contra nós mesmos forças, ou seja, vibrações que deveriam se tornar dóceis e benéficas. Porque as pessoas se for, por exemplo, o aluno é o aluno em qualquer lugar do mundo. Não é? O assistido é assistido em qualquer lugar do mundo. Se nós estivermos com qualquer tipo de afetação, petulância ou coisa do gênero, nós vamos colocar a vibração das pessoas contrariamente a nós, e isso coloca uma barreira e causa uma impressão muito desagradável. Você percebe que a palestra ou a aula não flui. Outro aspecto é procurar ser modesto, evitando, no entanto, que a modéstia degenere em timidez. A ser tímido é preferível ser arrojado. Nós estamos dizendo arrojado, não petulante. A ser tímido é preferível ser arrojado. Adquirir calma e serenidade a todo custo. Sem essas qualidades é impossível falar em público. Porque o temor ofusca a razão, obscurece o entendimento, perturba a maleabilidade psicoverbal e embarga a voz. E aí não tem jeito. Fica, por vezes, a voz tremida. Aquela tremidinha na voz, e as pessoas percebem que nós estamos nervosos. E isso gera para nós uma vibração de insegurança, e a insegurança aumenta. Tem que se morrer em pé com elegância. A gente morre em pé com elegância, mas não transmitir para o público. Certa feita, perguntaram para o Chico por que ele usava peruca. Existe lá a razão que, num outro momento, nós podemos esclarecer. É simples, mas existe o porquê. E ele disse para as pessoas, nosso Emmanuel disse que nós não temos o direito de enfeiar o mundo para o padrão de beleza que ele era. Mas veja que é uma realidade. Nós não temos o direito de deixar com que as pessoas fiquem preocupadas ou sintam-se nervosas em virtude da nossa insegurança, não é fato? Nós temos que transmitir, então, a maior segurança possível, se posicionando da melhor maneira. E o orador deve ser claro em suas exposições o quanto possível, para que possa ser entendido até pelas pessoas de mais limitada inteligência. Com respeito a todos, as nossas assistências, as nossas salas de aulas não são homogêneas, elas são heterogêneas. Então nós temos que colocar para o indivíduo intelectualizado um nível que seja adequado, mas para aquele nosso companheira que não tenha um nível de intelectualização dele, também uma maneira dele poder levar a mensagem. Não é importante falar para meia dúzia, o importante é para tentar atingir o maior número de pessoas possível. Com relação a isso, queria fazer o seguinte comentário. Nós aqui no Espiritismo, que fazemos palestras ou que damos aulas, nós corremos um risco, que é o seguinte: por exemplo, autores como Joana de Ângeles, que tem umas palavras que nem todos os dicionários têm, algumas pessoas trazem essas palavras porque é bonita ou porque soa diferente, não sei o quê, e ninguém sabe o que é. Então, realmente, inclusive tem alguns editores que colocam um footnote explicando, né? Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a palavra Cesânia, eu tive que dar um jeito de buscar uma tradução para isso. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante também, quanto a ser claro. Gilberto, você tem razão. Nós sempre sugerimos que a pessoa, quando você use um termo, coloque o sinônimo. Né? Então, se estamos usando um termo simples, mas se estamos usando, mas esse aspecto é utópico, fantasioso, nós colocamos o termo e colocamos o sinônimo para simplificar. Você tem razão e nós concordamos em gênero, número e grau com isso.
porque nós não estamos falando para um público homogêneo, como nós dissemos. Existem pessoas com limitada cultura. Então, se nós tivermos o cuidado de colocarmos, nós não precisamos deixar de utilizar, de repente, a observação ou o termo técnico, mas coloquemos de uma forma que seja, colocamos a parte técnica, mas temos que tomar o cuidado de que as pessoas possam entender. Um autor muito interessante que trabalha dentro desse aspecto é Hermínio Miranda. Hermínio Miranda pega assuntos extremamente complicados, em várias obras que ele trabalhou e faz análises aprofundadas desses assuntos, dessas pesquisas, e coloca de uma forma para que o público, de uma maneira geral, que não tem acesso por conta da formação, né? Eu não sou psiquiatra. Logo, se nós não somos psiquiatras, nós precisamos ter alguém que traduza para nós, né? Ou por mais que nós estudemos. Mas esta preocupação, ela é válida, porque nós vamos dessa maneira colocar para todos, né? Dentro do possível, para que todos alcancem um nível de entendimento. Então vejamos, lembremos sempre de Jesus, né? Ele falava de uma maneira nivelada. Quem tinha maior conhecimento, maior desenvolvimento espiritual, tinha maior profundidade, alcançava profundidades maiores. Quem tinha menos também recebia a mensagem. Ponto. Esse que é o importante, né? Jamais esquecer que deve-se dar variações à palestra, para que não resulte toda ela com a mesma entonação e coloração, tornando-a monótona e insuportável para o público. E a dignidade e a prudência devem presidir sempre, né, o cuidado do orador. Sempre a prudência e a questão digna das colocações, que sejam dignas. E o que nutre os discursos e a robustez são as ideias. E quando nós temos armazenado grande quantidade de ideias, por meio de estudo, de meditação, nós podemos estar certo de que as frases nascerão espontaneamente. Então, não é importante estudar o tema, é importante estudar, né, vários assuntos relativos ao tema, pesquisar em várias obras, buscar maior volume de informação, e no momento as coisas vão surgindo da maneira que for mais adequada, elas vão surgindo, as informações vão se concatenando, dá robustez, dá brilho à palestra. E finalmente, falar com o coração. Fale com o coração, que as palavras encontrarão eco nos demais corações. Não existe um orador que não tenha utilizado, né, nas suas oratórias, na sua palestra, na sua oratória do coração, da vibração, que não tenha atingido as pessoas dentro desse aspecto. E dessa maneira, nós vamos passar a ser pontes para Jesus. Nós não seremos pedágio para Jesus. O nosso objetivo é nós sermos pontes. Emmanuel, no livro Fonte Viva, através da psicografia do Chico, diz que o próximo é a nossa ponte para com Deus. Se o próximo é a nossa ponte para com Deus, nós somos para o próximo a ponte para com Deus. Então, a ponte para com Jesus, nós não podemos ser o pedágio, né? Ser o obstáculo em relação a isso. O Gilberto deu uma informação, aliás, fez um comentário extremamente importante. Toda vez que eu tenha obstáculos, eu preciso trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar como oradores, expositores, divulgadores, para que nós não sejamos, ou aliás, o assunto, ou aquilo que está sendo abordado, não seja obstáculo para o assistido, não seja obstáculo para o aluno. Nós possamos fazer com que feche esse circuito, ou que essa ponte esteja liberada para alcançarmos os nossos objetivos. Perdão? Ainda nessa linha, eu queria fazer mais um comentário. Você me desculpa se eu estiver interrompendo demais. Absolutamente, não é interrupção. Mas uma das coisas que me preocupa muito é a diferença entre comunicação e metacomunicação. E a metacomunicação é quando a pessoa tem que adivinhar o que você está falando, tem que entender o que está por trás do que você está falando. Então eu falo aqui, por exemplo, está muito calor aqui, ao invés de falar, será que dá para alguém abaixar 1 grau? Então, quando eu falo está muito calor, alguém tem que adivinhar o que eu estou querendo dizer. E numa palestra, numa oratória, é muito importante que não exista muito metacomunicação, porque assim as pessoas não têm que falar o que será que ele quis dizer. É ser objetivo, nosso objetivo. A objetividade é a clareza no assunto. É muito mais interessante. Até porque nós estamos aqui para ficar criando situações.
E, dessa maneira, um último item, o que nós temos que nos lembrar sempre é a questão da persistência. Qualquer atividade, né? As pessoas se destacam pela persistência. Imaginemos quando nós vamos nos propor a fazer um trabalho em relação a um público, né? Seja o tamanho que se apresente, a sala de aula, os assistidos, as pessoas que participam de uma palestra. Há que se ter sempre em mente a necessidade de estudo continuado, de frequentar cursos, de especializar-se, etc. E, acima de tudo, estar persistente nessa tarefa. Não existe ninguém pronto. Nós sempre estaremos aí na condição de nos desenvolvermos, até porque nós somos espíritos cuja condição do progresso é inerente a cada um de nós. Nós vamos progredir sempre. Então, se isso é inerente, a questão de progredir está vinculada ou está ligada à questão da persistência. Que nós possamos persistir. Pela sua atenção, o nosso muito obrigado.